Hoje o tema da nossa mensagem é propósito e urgência do chamado de Cristo. Eu creio que vai ajudar muito a cada um de nós a enxergar uma nova maneira de viver essa nossa vida cristã. Vamos lá. No texto de Lucas, capítulo 21, tem dois versículos interessantíssimos, daqueles versículos que a gente passa o olho e lê, obviamente, mas não guarda, não decora, não é nada, né? Porque não chama muito atenção. Mas diz assim: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo a fim de ouvi-lo. Interessante, né? Jesus todos os dias ia para o templo para ministrar às pessoas. Mas ele ia pousar, ele ia acampar, ele ia dormir no jardim do Getsêmani, no jardim das Oliveiras. Interessante isso, né? É um fato. Por isso que um dia chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, eu quero te seguir. Jesus disse: olha, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Interessante, né? Ele ia para o monte. Agora, o que esse texto tem a ver com a gente? E é aqui que eu quero trazer para você alguns princípios que eu enxergo nesse texto. Primeiro, o senso de urgência. O texto bíblico diz que Jesus ia todo dia para o templo. Você tem que pensar que o ministério de Jesus era um ministério curto, de apenas 3 anos, apenas 3 aninhos. Eu estou há 41 anos ministrando como pastor, e eu fico imaginando se eu tivesse apenas 3 anos para ministrar, né? É uma coisa assim, é um tempo muito curto. E nesse tempo curto, Jesus tinha um senso de urgência. E eu acho importante que a gente aprenda a ter um senso de urgência também em relação às coisas de Deus. João 9,4, quer ler comigo? Vamos lá? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Essa ideia da urgência. Eu tenho uma janela. É isso que Jesus tinha, uma janela. E aquela janela ia se fechar com a sua morte. Se pensar bem, gente, ele era eu hoje chamaria, né, pela minha idade, era um menino de 33 anos de idade. Meu filho mais novo é mais velho do que 33. Então, o senso de urgência faz a gente entender isso, né? Jesus estava dizendo aqui, é um texto que é aquele texto que fala daquele homem cego de nascença, né? E Jesus fala: olha, é necessário trabalhar enquanto é dia, a noite vem, que ninguém pode trabalhar. Você já sentiu um senso de urgência na vida? O que você faria se você recebesse aquela frase horrorosa? Olha, você tem alguns meses de vida. É uma frase horrorosa, né? O que você faria? O que você faria? Pensa nisso, né? João 4, 34 e 35 diz assim: disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. E ele estava falando sobre quem? Pessoas. Ele não estava falando sobre trigo. Ele não estava falando sobre plantação, ele estava falando sobre pessoas. Sabe o que eu tenho percebido nesses tempos? Que tem muita gente com fome. Fome de Deus, fome da palavra de Deus, fome de algo novo. E as pessoas não sabem onde procurar. E sabe o que acontece, gente? Quando as pessoas não sabem onde procurar, elas procuram um amigo. E talvez você tenha um amigo que está sedento do Evangelho de Cristo, e se você não falar, quem vai falar? Se você não conversar, quem que vai conversar? Fazer a obra de Deus enquanto é tempo é muito sério isso, né? Eu acho que todos nós, eu não sei quanto a você, mas a minha sensação na pandemia foi de tempo curto. Parecia que tinha uma janela assim, e parecia que a qualquer momento ou eu ia receber uma notícia ruim, ou eu ia pegar Covid, ou alguma coisa ia acontecer. Não é verdade?
Porque a gente perdeu amigos, né? Pessoas perto da gente, né? E a sensação é aquela sensação de, gente, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu quero que você pense nisso. O que você está fazendo com a sua vida? Eu sou adepto. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu já falei isso. Eu sou adepto de que o homem não pode aposentar. Eu não estou falando de aposentadoria, você buscar o dinheirinho no INSS, você fazer seu pé de meia. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de atividade. A gente precisa estar ativo, principalmente no que diz respeito a ajudar as pessoas a conhecerem o amor de Deus. Então eu tenho duas perguntas para você. Como que você se prepara para os dias maus? Eu não sei se já falaram para você, mas não adianta botar a cabeça dentro da terra e achar que não está acontecendo nada, né? Já te ensinaram isso, né? Tem gente que faz isso. Tem gente que você conversa, uma pergunta como essa, tem gente que ia dizer assim para mim, por que você está falando de dias maus? Por que você não fala de dias bons? Porque a gente parece que não se prepara para os dias bons, né? A gente tem que se preparar para as coisas que são difíceis. E os momentos difíceis, eles acontecem na nossa vida. Eu não quero que aconteça nada de ruim para ninguém, mas acontece, não acontece? São dificuldades. Como você contribui para que as pessoas conheçam Cristo antes que seja tarde demais? Se você crê na Bíblia e crê no Evangelho, você não pode fechar os olhos às pessoas que estão ao seu lado. Não pode. Pensa nisso. Antes que seja tarde demais. Ou porque a pessoa morreu, ou vai morrer, ou porque você está longe da pessoa, vai ficar longe da pessoa, porque alguma coisa acontece, porque a pessoa mudou, sei lá, alguma coisa acontece, ou Jesus volta. Você já ouviu falar sobre a volta de Cristo? Ele vai voltar. E parece que o mundo está se preparando para isso. As profecias estão se cumprindo assim, ó, toque de caixa. E não adianta a gente falar, não quero nem pensar nisso. É um avestruz com a cabeça dentro da terra. Não faça isso. Enfrente as questões, enfrente as coisas. Boa pergunta? Tá pensando? Só não fecha o olho para pensar, não, que aí eu vou pensar que você dormiu, tá? Faz isso, não. Vamos lá. Segunda coisa que eu encontro naquele texto é a dedicação de Jesus para ensinar. Ele não só fazia isso todo dia, como ele fazia isso todo dia. Ele ensinava todo dia. Ele ensinava todo dia. Outro dia passou na minha cabeça. Eu conto as coisas para vocês. Vocês sabem que eu sou um livro quase aberto, né? Mas outro dia passou na minha cabeça o seguinte, né? Aos 65 anos, eu resolvi iniciar uma comunidade cristã de novo, né? Uma igreja, plantar uma igreja. Aí eu tenho aqui, que eu ministro toda segunda-feira. Tem um restaurante que eu ministro agora, eu fazia isso todo sábado, agora estou fazendo em sábados alternados ou uma vez por mês. Mas também tem no sábado. Mas a igreja começa a crescer e começa a exigir da gente. Então, esse sábado eu já dei 2 horas de curso, aí domingo teve a igreja, aí teve o almoço da igreja, aí hoje nós estamos aqui. Só que isso tudo implica para mim algumas horas anteriores para estudar, certo? Vocês concordam ou não? Isso aqui não está pronto. Eu nunca preguei essa mensagem em lugar nenhum. Eu sou difícil de repetir mensagem. É uma coisa minha. E aí eu fiquei... Passou na minha cabeça, né? Mas você arruma para a cabeça, né? Eu podia estar descansando, passeando com a esposa, pega a esposa, vai ver a sogra, vai passear não sei aonde, dá um pulinho na praia, passa o dia. Aí você vai dizer assim, nossa, você está querendo se colocar como exemplo perto de Jesus? Não, pelo amor de Deus, claro que não. O que eu quero dizer é, nenhum sacrifício é grande demais quando se trata da gente ajudar as pessoas a conhecerem o amor de Cristo. Nós fizemos o almoço que a gente faz, o almoço comunitário que a gente faz na nossa igreja todo mês, e as pessoas chegam para mim e dizem, ei, pastor, comeu? Eu falo, gente, eu comi um prato ali, está tudo certo, uma delícia, tudo ótimo. Aí eu vou numa mesa, alguém chega, pastor, eu tenho uma dúvida. Pastor, eu tenho não sei o quê. Pastor, como é que fica isso com aquilo outro? E você quer que eu te diga? É a maior paixão da minha vida. Porque eu não gosto de jogar conversa fora. Eu não gosto de ficar falando de amenidades. Eu gosto de falar das coisas que realmente vão impactar as vidas das pessoas. Mas você pode fazer a mesma coisa. Você não precisa ser pastor para fazer isso. Então, dedicação e perseverança no ensino. Atos 5:42. Vamos ler juntos? Vamos lá? E todos os dias, no templo e de casa em casa,
não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Todo dia. Alguém precisando, uma reunião, um bate-papo, né, uma videoconferência, uma célula, como o pessoal fala, em alguma igreja que tenha, um grupo de homens, né? Todo dia. Vocês sabem que a gente esquece as coisas, não sabe? A gente precisa alimentar o espírito da gente. E alimentar o espírito significa a gente conversar sobre as coisas que valem a pena, baseados na palavra de Deus. 2 perguntas. Como você dedica tempo para estudar a Bíblia? Ah, pastor, não dedico. Ok. Vamos começar? Ah, eu não sei ler a Bíblia. Pergunta para quem sabe. O pessoal que está acostumado vai te ajudar. Leia o livro tal, começa por aqui, né? Existem materiais que a gente pode usar. Eu estou usando agora um grupinho de discipulado às sextas-feiras com 3 casais. E é um estudo em que as pessoas preenchem em casa, respondem em casa, lê a Bíblia, responde em casa, depois vem para a reunião e a gente conversa. Privilégio, né? Bom demais. Você faz isso? Você estuda a Bíblia? Ou você é daqueles que lê a Bíblia assim? É perigoso, hein? É perigoso. Você pode ler um versículo lá e achar que é aquilo que Deus está falando com você, né? E Judas foi e se enforcou, né? Aí tem um outro versículo que faz isso, né? Vai lá e faça o mesmo. De que maneira você pode perseverar no ensino da palavra de Deus? De que maneira? Estudando, lendo, conversando sobre a Bíblia, né? Conversando sobre um versículo em casa, vou falar com os meus filhos, vou bater um papo sobre o versículo tal, ou vamos estudar um pouco mais, ou vamos ler um pouco mais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós homens somos muito preguiçosos para leitura. A gente é ruim de leitura. A mulherada dá de 10-0 na gente. É ou não é? E a gente lê coisa que não precisa. Manual de aparelho eletrônico. Bula de remédio. Gente, deixa eu dizer, não, nem isso, né? Deixa eu dizer para você, é importante a leitura da Bíblia para a gente poder crescer, porque senão a gente é levado por todo o vento de doutrina. A gente é levado por quem grita mais. A gente é levado por quem mostrar alguma coisa, entre aspas, sobrenatural, certo? É perigoso. E você diz assim, não é, mas ninguém me engana. Eu falava isso sobre golpe do WhatsApp. Eu dizia, eu não acredito que alguém caia em golpe do WhatsApp e manda dinheiro para os outros. Eu não acredito. Eu caí, perdi 30 mil reais. 30 mil. Falo agora porque já passou. Já fui curado. Já perdoei. Cai. É por isso que tem umas igrejas por aí que levam no grito. E aí você fala, gente, como é possível uma igreja dessa estar tão lotada? Está lotada. Que tem alguma coisa que as pessoas querem. Aí você chama a pessoa e diz assim, vem aqui, você frequenta aqui, vem aqui. Conta para mim uma coisa. Faz de conta que eu não conheço Jesus. Conta para mim o que é salvação em Cristo. Pergunta. Aliás, pergunta para você primeiro. Olha no espelho e faz essa pergunta. O que é salvação em Cristo? Romanos 5:1 diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Explica para mim o que é justificação pela fé. Ah, pastor, eu não sei, eu não sou pastor. Ué, mas está na sua Bíblia. Não está na minha Bíblia, está na sua Bíblia, está na nossa Bíblia. O que é? Ah, faltei o dia que o pastor ensinou isso. Faltei. Entende o que eu quero dizer? Preste atenção. É a sua vida que está em jogo. É a sua vida que está em jogo. E se Jesus voltar daqui a pouco? Você está na boa? Preparadinho? Você vai dizer o que para Deus? Maior desculpa do mundo? Vamos lá. Número 3, comunhão com Deus como prioridade. Por que comunhão com Deus? Lembra que o texto diz, e Jesus ensinava todo dia no templo e depois ele ia para o Jardim da Oliveira. Por que ele ia para o Jardim das Oliveiras? Você acha que ele ia fazer o que lá? A Bíblia conta para a gente o que ele fazia.
Lucas 5, 15 e 16 diz: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Eu fico pensando nisso, esse texto sempre mexe comigo, até hoje. E ainda é uma pancada na minha cabeça. Se Jesus, que era Jesus, o Deus encarnado, às vezes passava a noite orando, alguém aqui é melhor que Jesus, não? Mateus 14, 23, logo após a multiplicação dos pães e dos peixes, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Comunhão com o Pai. Jesus dizia: eu só faço o que o Pai manda. A gente precisa ter essa comunhão com Deus, né? Duas perguntinhas. Como você pode criar espaço no seu dia a dia para ter comunhão com Deus? Nós homens, somos seres ocupados, não é? Não é assim que a gente fala? Nós somos ocupados. Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer. Nossa. Quando eu morava lá no Canadá, os caras falavam isso. Eu dizia assim: e aí, tudo bem? Oh, I'm busy. Estou ocupado. Estava sempre ocupado. Um dia eu falei para os canadenses, eu falei: gente, vocês falam isso de verdade? Ou é costume, né? Vocês estão ocupados a vida inteira e eu só vejo vocês passeando, pegando barco, indo para o rio. O que você está ocupado? O que é ocupado? Uma vez eu falei para um cara, vocês têm que ir para o Brasil, ver o que é gente ocupada, ralando de manhã, tarde à noite para comer. O cara lá sai 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, sai do trabalho, pega o barco na frente de casa, vai para o rio, vai para o mar, né? I'm busy. É busy nada. A gente precisa aprender, queridos, a ter comunhão com Deus. Ter um tempo. Tem gente que é mais disciplinado. É daquele assim, acorda cedo e tal. E tem gente que não é tão disciplinado, mas arruma um jeito e uma hora que é o seu momento com Deus. E o que é que você tem aprendido nesse período? Você que faz esse tempo na presença de Deus, o que você aprende, né? É outra pergunta importante. Número 4, popularidade e influência. Marcos 3, 7 e 8. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão. Também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Quanta gente, né? Se você não está acostumado com a geografia, né, ele está falando do norte e do sul de Israel, ele está falando do noroeste, indo lá para Tiro e Sidom, né, além do Jordão, do outro lado, ele está falando de uma grande região, e ele está dizendo que gente de todos esses lugares iam ter com Jesus. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que, de alguma maneira, Jesus estava influenciando muita gente, concordam ou não? Ele tinha uma popularidade muito grande. Então agora eu vou te fazer uma pergunta. De que maneira que você pode usar a sua influência para atrair pessoas para Cristo? De que maneira que você pode usar a sua influência para atrair pessoas a Cristo? Ah, pastor, imagina, eu não tenho influência nenhuma. Claro que você tem, claro que você tem. Quantas pessoas você conhece? Um monte de gente. Ah, não, mas eu não quero ser invasivo, eu não falo de religião. Religião e futebol não se discute. Você é desses que falam besteira? Não é questão de religião. Quem é que discute religião? Eu não tenho paciência para discutir religião. Com todo respeito. Se alguém vem discutir religião comigo, eu corto. Eu falo de Cristo, da Bíblia, dos princípios de Deus. Como é que você usa a sua influência para levar pessoas ao conhecimento de Cristo? Seus amigos, pessoas pertinho de você. Estou pegando muito no pé? Mas eu acho que é importante falar isso, né? Eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. E você procura ser um líder espiritual em sua casa? Como que você segue o modelo de Jesus? Ou seja, vou te fazer uma pergunta. Você não vai responder para mim, é óbvio. Eu não quero saber. Mas é uma pergunta para você pensar. Alguém já chegou para você e disse: cara, ore por mim agora. Você pode orar por mim? Não, pastor, ninguém me pergunta nada, não. Acho que o povo não gosta de mim. Não, talvez seja um pouco diferente a sua leitura. Talvez eles não estejam vendo Jesus na sua vida. Pensa nisso. Agora, se você ler Mateus capítulo 24,
Se você lê Lucas, se você lê as Escrituras, você está sabendo que a Bíblia fala no princípio das dores, certo ou não? Já ouviram falar do princípio das dores? Haverá guerras, rumores de guerras, fome, peste em muitos lugares, muitos vão se apresentar como Cristo e etc. Já viram isso? Não? Muita desgraça acontecendo no mundo, terremotos, e vocês estão vendo tudo isso e estão na boa. Estão sonhando com a Ferrari. Esses dias um rapaz falou isso. O meu sonho é ter uma Ferrari. Que sonho mais vermelho esse, né? Sonho. Para quê? Se Cristo voltar hoje, o que você entrega na mão dele? A sua vida com o quê? A Bíblia diz assim: ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Cristo na vida da gente, certo? Cristo é o fundamento principal, central, ponto. Mas aí Paulo pergunta, veja muito bem, pergunta não, ele fala isso, né? Veja muito bem que tipo de construção você põe sobre o fundamento. Se a sua construção é de madeira fenopalha, ele diz, o fogo vai mostrar. Ou se é de ouro, de pedras preciosas. E o que é a construção sobre o fundamento? É o que a gente faz em nome do Senhor. É a nossa vida cristã. É o quanto a gente ajuda as pessoas, é o quanto a gente abençoa corações, é o quanto a sua família está sendo levada a Cristo, é o quanto que seus amigos estão sabendo que você ama Jesus mais do que ama o dinheiro, ou o prazer, ou a alegria, sei lá o quê, né? Então é isso que eu estou falando, é sobre a nossa influência. A gente influencia as pessoas. Qualquer momento, né? Você está preparado para os últimos dias? É sobre isso que eu estou falando. Lucas 21, 36. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Eu acho que todos nós estamos vendo o que está acontecendo com o nosso mundo. O clima está mudando, né? As coisas estão difíceis para todo mundo. Os governos estão desesperados, não sabem o que fazer. Os países estão gemendo, tremendo. Israel está sendo acuado cada vez mais. Tem tudo aí uma profecia atrás disso. Países ao redor querendo pegar Israel de todo jeito. Tudo isso está escrito na Bíblia, né? Então, de alguma maneira, a gente está caminhando para um tempo de fim. A pergunta é, eu estou preparado? Eu estou ajudando as pessoas a se prepararem? Duas perguntinhas. Você se sente preparado para os eventos futuros descritos por Jesus como o princípio das dores? E como você pode se preparar melhor e ajudar os que estão ao seu redor? Pensa nisso. Podemos pensar nisso, gente? Eu não seria um bom amigo se eu não falasse essas coisas para vocês. Tá? O meu objetivo é a gente ir sempre pelas Escrituras, o que a Bíblia ensina. Mas agora pensa comigo uma coisinha aqui antes da gente terminar. Pensa comigo uma coisinha. Todos nós temos, como homens, temos as nossas responsabilidades, temos situações que a gente tem que enfrentar, temos família, né? Tem uma série de questões aí que estão na nossa agenda de vida. Ok? Mas qual que é a agenda mais importante da sua vida? Aí você vai dizer, meus filhos, minha esposa, meus netos. Será que isso é o mais importante? Não. A agenda mais importante da sua vida é o seu espírito. É você e Deus. Isso é mais importante. Porque se você não estiver bem com Deus, sua família não está bem. E nós, homens, fomos chamados por Deus para sermos líderes da nossa casa. Sabe quem é o pastor da sua casa? Não é o pastor da sua igreja, é você. Não é o pastor da sua igreja. Eu não sou pastor da casa do pessoal que frequenta a nossa igreja. De jeito nenhum. Não. Você é o pastor da sua casa. É a você que as pessoas vão recorrer, seus filhos vão recorrer. Né? Meus filhos não querem saber nada com Deus, não sei o quê. Vai vivendo com Deus para você ver. A hora que a corda apertar no pescoço deles, quem que eles vão procurar? Você. De vez em quando meus filhos chegam para mim, abrem lá. Ô pai. Tem uma coisa aqui, pai. E agora, pai? Né? E eles já são adultos. Um tem 40, outro tem 34. São adultos, né? Tem a vida deles. Netinho, meus netinhos, os filhos dele. A coisa está andando, a vida está andando, tem profissão, tem tudo, né? Cuidam das vidas deles, etc. Mas se eu não for um modelo de fé, a quem eles vão recorrer? E se você frequenta, com todo o respeito, hein, vão entender o que eu vou falar agora, hein? Por favor. Não vão me julgar errado. Mas se você frequenta uma igreja muito grande,
E a hora que você vai buscar o pastor, aí você está perdido mesmo, né? Ele está enrolado para sempre, né? Você não consegue agendar. Não consegue agendar. Eu, como pastor, eu não consegui agendar com um pastor aí. Não consegui. Não consegui reunir com ele. Não consegui tomar um café. Sabe por quê? Porque os homens não estão sendo pastores das suas casas e as pessoas estão buscando alguém, né? De fora, né? Aí você tem lá uma igreja de 3 mil membros, 5 mil membros, 10 mil membros, ou que seja de 1.000 membros, ou que seja de 500 membros, e o pessoal querendo uma pessoa para ajudar, não dá, né, gente? Você tem que crescer, cara. Você tem que largar a infância espiritual, largar a adolescência espiritual e virar maduro na fé. Andar com Deus, levar Deus a sério, orar pelas pessoas, abraçar as pessoas, orar pelos seus amigos. O amigão lá está lá, rapaz, estou numa situação difícil. Não fica assim, ó, nossa. Abraça o cara e fala assim, posso orar por você? Ai, pastor, eu não oro em voz alta. O que você é? É um homem ou não é um homem? Você é um homem, criado à imagem e semelhança de Deus. E se você ama Deus, usa a fé que você tem, cara. Agora, eu não estou falando para você ser invasivo, eu não estou falando para você ficar orando no trabalho, eu não estou falando para você levar a Bíblia no trabalho e ficar chacoalhando a Bíblia na frente de todo mundo. Isso daí é farisaísmo, legalismo. Tá certo? Não é assim que a gente vive a vida cristã. A vida cristã, sabe como é que você vive? O cara olha para você e diz, uau, que vida. Esse cara não mente, esse cara não engana, esse cara trabalha com disciplina, se o chefe está olhando, se o chefe não está olhando, ele trabalha. Esse cara paga os impostos, esse cara não deve nada para ninguém porque ele luta, trabalha, sua, geme, chora, não sobra nada no bolso dele, mas ele não deixa nenhuma responsabilidade cair na terra. É assim que você vive o Evangelho. É fácil, gente, pegar uma Bíblia e sair na rua. Não é difícil fazer isso. Um pouquinho de coragem você faz. Mas não é isso que é o Evangelho. O Evangelho é quando o seu filho, a sua filha, quando a sua esposa chega para você e diz, bem, ore por mim, estou com a dor aqui, ó. Você põe a mão ali e ora por ela, clama a Deus pela vida dela. É isso que a gente precisa viver, gente. Então saia dessa infância e adolescência espiritual e passe a ser maduro na fé. E chega de desculpa, hein? Eu não consigo ler a Bíblia. Mas lê outras coisas, né? Até livro técnico você lê. No seu trabalho você sabe de tudo, né? E da Bíblia não pode ler. Não consigo entender a Bíblia. Pega um dicionário, não consegue entender. É preguiça mesmo. Eu espero, em nome do Senhor Jesus, que essa nossa conversa não seja uma brincadeira e que você não saia daqui dizendo assim, nossa, podia ficar sem essa hoje, né? Podia... Poxa, onde é que eu estava com a cabeça? Mas eu fui corrompido pelo frango e pela polenta. Você sabe que dos fundamentos desse nosso movimento chama-se Homens de Verdade. Aqui ninguém engana ninguém. A gente fala a verdade, a gente quer andar na verdade e a gente quer viver uma vida bonita, uma vida que agrade a Deus em primeiro lugar e que seja uma bênção para todo mundo. Vamos ficar em pé? Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, oramos para que o Senhor nos ajude. Nos ajude, ó Deus, a sermos cristãos de verdade. Nós não estamos aqui, Senhor, apenas para mais um tempo ou para ver os amigos, o que é muito bom, mas não é esse o objetivo. O objetivo é sermos desafiados pelo Senhor a termos uma urgência e um propósito, como Cristo tinha. Oramos, ó Deus, pelas vidas aqui, pelas famílias aqui. Lembramos da mãe do Marcelo, rogamos pela vida dela. Que o Senhor, ó Deus, dê um caminho certo para a cirurgia que ela precisa passar. Abençoa nossos filhos, os nossos netos. Abençoa, Senhor, a nossa casa. Porque se dentro da nossa casa, Senhor, não tiver o Evangelho, aí a coisa está feia. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, que as barreiras caiam, os muros caiam, e o teu amor encha os corações. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.